Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós vamos ter como um tema muito atual, nós trabalharemos o medo em relação ao futuro financeiro. Nós estamos vivendo no nosso país uma crise financeira por várias situações. Nós não vamos adentrar no mérito das questões financeiras propriamente dito e das causas dela, mas as questões emocionais relacionadas a esse medo. O que acontece conosco quando nós temos medo do futuro, seja financeiro, seja de outras situações, e como que nós podemos nos libertar desse medo para viver uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada, consequentemente mais feliz. Então esteja conosco até o final da nossa live, porque com certeza você vai refletir questões muito significativas para você aplicar no seu dia a dia mesmo, nas questões que todos nós temos em relação ao futuro e a questão específica, o futuro financeiro. Nós vamos refletir uma série de questões muito válidas, quer você nos acompanhe com o objetivo de autoconhecimento, quer você nos acompanhe com o objetivo de se tornar um melhor terapeuta. Esse tema é um tema que muita gente tem dificuldades, então, tanto para uso próprio quanto para uso no consultório de terapia, é um tema que vale a pena refletir sobre ele. Mas antes de iniciar, me permita me apresentar. Se você está vindo pela primeira vez aqui, meu nome é Lídio de Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística. Tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal, que aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. A psicoterapia consciencial ajuda as pessoas naquilo que nós chamamos de auto-encontro amoroso, conectar com a essência divina que todos nós somos, com o objetivo de desenvolver o melhor em nós mesmos, desenvolver todo um estado de maior equilíbrio, de maior harmonia. A psicoterapia pode ser feita tanto de forma presencial quanto online, e além da psicoterapia, atuo também como médico homeopata em consultas presenciais e online, e facilitador de cursos de formação de terapeutas. Temos vários cursos aqui no Plenitude Humana, e cursos de autoconhecimento também, além de ser escritor, com quase 70 livros publicados. E é importante lembrar que você pode interagir conosco, fazendo perguntas, comentários sobre o conteúdo. Então, coloque o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo, que ao final nós responderemos as suas dúvidas ou colocaremos algum comentário que você fizer. Vamos ao nosso tema. Como sempre, nós apresentamos slides para melhor compreensão do conteúdo. Então, o tema é como lidar com o medo do futuro financeiro. Muitas pessoas em nosso país vêm tendo muito medo do seu futuro financeiro, devido às conjunturas econômicas do país. Há, com muita razão, medo de se passar por necessidades financeiras, já que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitas empresas estão com seus caixas baixos, correndo risco de falência, etc. A situação econômica, infelizmente, tem sido cada vez mais
preocupante para muitas pessoas. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo. E, claro, em meio a isso tudo, é natural que fiquemos, no mínimo, apreensivos em relação ao futuro. O medo natural está ligado aos instintos primários de sobrevivência quando há algum perigo que coloque em risco a vida da pessoa, mesmo que esse perigo seja, por exemplo, de passar necessidades de alimentação e habitação. Todo ser humano ele tem um instinto de sobrevivência que é natural. Essa questão diz respeito à própria sobrevivência do ser. Todos os seres vivos, eles atuam para a sua sobrevivência, para estarem vivendo, no caso do ser humano, não só de si mesmo, mas também da sua família, das pessoas que são dependentes economicamente dessa pessoa. Então, de uma certa forma, todos nós apresentamos um medo natural. O medo de passar fome, de passar necessidades, de ter dificuldades de habitação, muita gente morando na rua, muita gente passando fome. Então, essa apreensão é natural, vem desse instinto de sobrevivência. O grande problema não é esse, é o medo patológico. O medo patológico já surge a partir desse medo natural, desse instinto de sobrevivência, e o que caracteriza o medo patológico é um processo em que a pessoa ela fica paralisada com o medo. Então, nós vamos ver a diferença do medo natural e o medo patológico. Então, é esse medo natural que leva a pessoa a se precaver de possíveis dificuldades com prudência e tranquilidade. Uma pessoa segura, autoconfiante, mesmo que sinta medo do que pode acontecer, busca exercitar a coragem diante dos problemas para encontrar soluções com naturalidade, colocando a sua capacidade à prova e aprende com a experiência. Então, o medo natural leva as pessoas a exercitar determinadas virtudes que não aconteceriam se não houvesse essas conjunturas. Então, na visão da psicologia consciencial, toda experiência que nós temos com relação a essa questão financeira são experiências de desafio que nós somos convidados a transformar em experiências de aprendizado. Então, a pessoa que está vivenciando isso, ela vai ser convidada a exercitar virtudes, como, por exemplo, a moderação, a prudência, o discernimento, a reflexão para exercitar o discernimento, para que ela reflita a situação de posse daquilo que ela tem de valores e tudo mais, agir com muita prudência, evitando gastos que sejam supérfluos, que possam gerar algum problema futuro para ela. Então, é uma pessoa que vive a vida e ela, em vez de dar vazão ao medo, ela desenvolve a virtude da coragem. A palavra coragem, ela, dentro de uma visão psicológica, consciencial, significa agir com o coração. Então, agir cor, né? Coração, agem, agir com o coração significa você buscar sentir dentro de você essa coragem, esses recursos, refletir sobre ele, agir de forma prudente nas várias situações que nós temos em relação à questão financeira. Isso vai gerar cada vez mais um aprendizado, a pessoa passa pela experiência e aprende com ela, evolui com ela. Então, isso todos nós passamos e é importante na nossa própria formação, no nosso próprio processo de maturidade.
A pessoa tem um medo natural do futuro e do desconhecido que a situação do país gera neste momento, pois ele é fruto do instinto de autopreservação, que é superado com os cuidados e pela prudência com que realiza as suas ações. Então, aquela pessoa que age com o coração, ela busca cercar-se de cuidados, de prudência, para passar pela experiência sem colocar em risco a sua sobrevivência e a sobrevivência da sua família. Isso tudo é muito natural. O problema não é esse medo natural, e sim o medo patológico, pois esse tipo de medo paralisa as ações da pessoa, porque é resultante da insegurança e da impotência, que fará com que a pessoa se sinta incapaz de se conduzir e se afirmar na situação em que estamos vivendo. Então, o medo patológico tem essa característica. A pessoa, ela desenvolve a insegurança e a impotência. Insegurança, ela se torna insegura, tudo para ela vai gerar um problema, gerar dificuldades que são insolúveis, que ela não vai ser capaz, e a impotência, eu não posso fazer nada, eu não dou conta de nada, eu não consigo nada. Insegurança e impotência andam juntos e desencadeiam todo um processo de medo patológico e, consequentemente, de ansiedade, de inquietude. O que vai ser do amanhã? Será que no futuro próximo nós vamos ter problemas, vamos perder a nossa casa, perder a empresa, perder isso, perder aquilo? Então a pessoa fica nesse movimento de insegurança, focado na perda das coisas que tem e possíveis perdas futuras, e vai criando uma bola de neve na sua mente, gerando todo um estado de insegurança, de impotência, de medo e muita ansiedade, muita inquietude. Não tem como a pessoa viver bem dessa maneira. Não tem como ela lidar com os problemas que ela tem no dia a dia dessa forma. Então, o que acontece? A pessoa vai agravando cada vez mais os problemas, porque emocionalmente ela está profundamente identificada com a situação ligada aos problemas econômicos financeiros. Nesses casos, as chances da pessoa vir a passar grandes necessidades serão muito grandes. A pessoa cria uma profecia autorrealizada, ou seja, ela fica com tanto medo de falir se tem uma empresa, de passar necessidade se ficar desempregada, que fica paralisada e não busca agir para encontrar formas de superar os problemas, resultando naquilo que ela tanto teme. Então, esse termo que nós usamos na psicologia consciencial, que é da profecia autorrealizada. A pessoa tem tanto medo do futuro, ela começa a criar uma série de serás que e se, produzindo uma ruminação mental focada no futuro. Será que eu vou falir? A empresa vai quebrar? Será que eu vou ficar desempregado? Será que isso? Será que aquilo? Porque nessas situações, apenas funcionários públicos que têm estabilidade, eles ficam bem, porque, independente do que acontece, o dinheiro dos impostos de toda a população sustenta as coisas públicas. Na área privada é que as coisas têm graves problemas. E aí o que acontece? A pessoa entra nesse mundo do será que e do e se, ruminando possíveis problemas no futuro. Se ela entra nesse movimento, psicologicamente, ela começa a criar uma série de
fantasmas de bloqueios para si mesma. E aí a sua capacidade mental de lidar com os problemas vai se ampliando cada vez mais, produzindo essa profecia autorrealizada. Ela começa a pensar que vai quebrar, que vai ficar desempregada, que vai sofrer e vai ficando cada vez mais tumultuada emocionalmente, a ponto de não conseguir trabalhar se ela for empregada, de não conseguir tocar a sua empresa se ela tiver uma empresa, e se ela for um profissional autônomo também não consegue trabalhar direito, e aí, claro, ela cria um ciclo que se realiza, um ciclo de situações que acabam se realizando de qualquer maneira. Por quê? Porque entrou nesse movimento, um círculo vicioso que fatalmente gera essa dificuldade financeira e cada vez mais agravada. Tudo que está acontecendo torna a pessoa tão insegura, com medo de tudo e de todos, pois se acredita incapaz de lidar com a situação, o que a faz ficar acuada diante dos desafios que este momento do país está gerando. Em vez dela ter criatividade para poder superar o problema, ela vai ficando cada vez mais fechada nas suas próprias limitações. E a impotência vai aumentando, a insegurança vai aumentando, a sensação de que ela não pode fazer nada, que ela não dá conta de nada, e o serás que do medo do futuro, a ruminação mental, e isso fica como um círculo vicioso. Tudo que nós estamos falando em relação à questão financeira serve para outras questões que dizem respeito ao futuro da pessoa. Ela fica ali sempre ruminando situações extremamente negativas em relação ao futuro, produzindo essa profecia autorrealizada. Se eu entrar no negativismo em relação ao meu futuro, o futuro é o vir a ser. O futuro começa aqui e agora. Então, o que eu estou aqui no presente fazendo? Eu estou num movimento extremamente negativo em relação ao futuro. Então, se eu estou no movimento de negativismo no presente, como que vai ser o meu futuro? De forma negativa. Eu estou criando todo um negativismo a ser vivenciado no futuro, porque o futuro começa aqui agora. Nós temos o passado, que é o que já aconteceu, que nós não podemos mudar. Nós temos o presente, que é um grande presente de Deus para que nós possamos buscar todos os recursos para planejar um futuro melhor. E nós temos o futuro. Se eu entrar no movimento extremamente negativo em relação ao futuro, é exatamente isso que eu estou criando, um negativismo que vai se concretizar devido a toda essa energia mental negativa, destrutiva, tóxica, que eu estou desenvolvendo, que eu estou exercitando. Em grau extremo, pode paralisar a pessoa que fica com medo de vivenciar a própria vida em uma suposta incapacidade, gerando um caos em sua vida. Essa paralisia acontece devido ao fato da pessoa ter muito medo de tomar decisões erradas e sofrer por isso. Então, a pessoa tem medo de tomar decisões e as coisas piorarem. Isso paralisa a pessoa. Emocionalmente, muitas vezes, a pessoa, devido a esse negativismo, pode até entrar em um estado depressivo, entrar em depressão. Nós vimos sintomas da depressão na semana passada, e nesse estado depressivo, ela se perturbar mais ainda, e aí a coisa vai criando esse círculo vicioso extremamente perturbador para a pessoa que já está fragilizada. Ela se fragiliza mais intensamente ainda. Entretanto, o maior erro é a indecisão que o medo gera.
paralisando as ações da pessoa. Essa característica gera uma dependência psicológica em relação à aprovação dos outros, que são utilizados para validar a atuação da pessoa insegura. Então, vejamos que a pessoa insegura, comumente, ela busca a segurança fora dela, buscando opiniões das pessoas, o que eu faço, como que eu faço, principalmente pessoas que são empresários, profissionais liberais, e que começam a entrar nesse círculo vicioso do que vai ser amanhã, o que será, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer. Então, ela vai entrando num movimento cada vez mais negativo e se tornando profundamente insegura. Se ela entrar nessa paralisia, que ela não consegue mais tomar decisões, é muito comum a pessoa ficar apegada num processo de dependência afetiva de outra pessoa, de dependência psicológica em relação à opinião dos outros. E aí ela tende a buscar amigos, consultores, se forem empresários, e sempre está insegura no sentido do que fazer, como fazer. Muitas vezes, no caso de empresas, gastam com consultoria dinheiro que nem tem, e aí tende a as coisas desandarem mais ainda, porque as questões são psicológicas. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.